Ora viva, saudações, boa noite. Assalamu alaikum no ar jornal da HAC TV. Vamos às notas para esta noite de sábado. O Hospital Central de Nampula, a maior unidade sanitária da região norte do país, paralisou este sábado as suas atividades de atendimento a pacientes durante um período de 3 horas devido a um corte de corrente elétrica fornecida pela empresa Eletricidade de Moçambique. O diretor daquela unidade sanitária considerou o facto de bastante preocupante na medida em que acabou por afetar todos os setores de atendimento a doentes. A situação tornou-se mais agravante com a avaria do gerador que constituía a alternativa do fornecimento da corrente elétrica naquela unidade hospitalar. Nesse momento, de facto, o problema não é especificamente para o hospital. Toda a região norte está sem energia por questões da parte da EDM. Dizem que a parte HCB está com algumas situações. As atividades estão um pouco paralisadas nesse momento. Evidentemente, o raio-x e o laboratório, que evidentemente requeriam disso, mas que nesse momento estão paralisados. O mais importante disso é que, a nível dos cuidados intensivos, assim como a nível do nosso bloco operatório, nesse momento não estão sendo feitas cirurgias. A morgue, evidentemente, que temos lá, ela vai ter que aguentar durante esse período, mas logo se consiga restabelecer a energia, assim como se consiga resolver o problema do gerador, evidentemente que logo estarão criadas todas as condições para o pleno funcionamento do hospital. No momento, os doentes que estão nos cuidados intensivos, evidentemente, nesse momento não temos nenhum doente que está entubado, estão nesse momento estáveis. A nível do bloco operatório, infelizmente nesse momento não tínhamos nenhuma cirurgia. A nossa fonte acrescentou que para minimizar o problema foram mobilizados técnicos da área de eletricidade no sentido de prestar assistência ao equipamento de fornecimento da corrente elétrica que encontra-se avariado. E a nível do hospital, nós temos um grupo gerador, mas esse grupo gerador desde ontem melhorado, porque teve algumas falhas e há uma equipa nesse momento que chegou da Hidromáquina a partir de Maputo, que chegou ontem, que estão a trabalhar com base nisso. E esperamos que a qualquer momento eles consigam resolver para que, de facto, o hospital continue a funcionar. Mas, nesse momento, o trabalho que está sendo feito é para conseguirmos pôr o gerador a funcionar, de modo que se dê resposta àquilo que são as dificuldades. No entanto, o Hospital Central de Nampula aguarda pelo restabelecimento normal da corrente elétrica para que possa continuar a desenvolver as suas atividades de atendimento a pacientes. Enquanto isso, médicos cubanos que exercem atividades tanto no Hospital Central de Nampula reiteraram o compromisso em continuar a apoiar Moçambique na formação de quadros e atendimento a pacientes no âmbito do estreitamento das relações de amizade e cooperação entre os dois povos e países. O compromisso foi assumido este sábado na abertura das primeiras jornadas científicas que tiveram lugar naquela unidade sanitária. No âmbito de estreitamento de relações bilaterais entre Moçambique e Japão, foram assinados em Maputo acordos donativos de 2 projetos. O primeiro que vai garantir a construção do projeto de construção de uma central elétrica em Nacala e o segundo que vai financiar a construção de 4 escolas secundárias na província da Zambésia. Segundo o embaixador do Japão em Moçambique, Toshio Ikeda, a assinatura destes acordos simboliza a união entre os dois países e uma forma de apoiar Moçambique a desenvolver a região do corredor de Nacala. O projeto de emergência para a construção de uma central elétrica na Nacala visa essencialmente contribuir à correção do desequilíbrio entre a oferta e demanda de energia na região do corredor de Nacala a curto prazo, a estabilização do suprimento de energia, bem como a ativação da economia regional através da instalação de uma central elétrica na cidade de Nacala. A JICA, Agência Japonesa de Cooperação Internacional, pela voz do seu representante Hiroki Edo, disse que com a construção de 4 escolas na província da Zambésia, pretende-se promover um sistema de educação inclusivo. Com a construção de 4 escolas secundárias na Zambésia, prevê-se promover um sistema educativo inclusivo, eficaz e eficiente, que garante condições para a aquisição de competências requeridas ao nível de conhecimentos, habilidades, questões e atitudes que respondam às necessidades de desenvolvimento humano e à melhoria da vida de
população. O ministro dos Negócios Estrangeiros, José Pacheco, disse que a cooperação com o Japão envolve várias áreas, desde a construção civil, a educação e o setor de energias. No setor de energia, considerado vital e um dos pilares do programa quinquenal do governo, destacam-se os financiamentos dos projetos da central térmica de ciclo combinado de 110 megawatts em Temane, a central termoelétrica a gás natural do ciclo combinado da cidade de Maputo, o reforço da rede elétrica do corredor de Nacala, a central termoelétrica a carvão de 1.200 megawatts em Tete e assistência técnica ao plano diretor de eletricidade em Moçambique. Importa referir que o projeto de construção da Central Elétrica de Nampula será implantado pela EDM no período de 28 meses e de construção de escolas na província da Zambésia será em 30 meses, cujo término está previsto para junho de 2022. Ora bem, houve troca de matéria, peça que exibimos da conta, portanto, o governo japonês, através da Agência Japonesa de Cooperação Internacional, JICA, vai conceder um financiamento ao governo no valor de 37 milhões e 533 mil dólares americanos ao projeto de emergência para a construção de de construção de central elétrica que vai garantir a distribuição de energia no corredor de Nacala. Agora sim vamos já recuperar a peça. Médicos cubanos que exercem atividades no Hospital Central de Nampula reiteraram o compromisso em continuar a apoiar Moçambique a formação de quadros e atendimento a pacientes no âmbito do estreitamento das relações de amizade e cooperação entre os dois povos e países. O compromisso foi assumido este sábado na abertura das primeiras jornadas científicas que tiveram lugar naquela unidade sanitária. Com um universo de mais de 40 profissionais distribuídos em diversas especialidades, os médicos cubanos encontram-se a exercer atividades naquela unidade sanitária desde 1984, onde, para além de prestarem assistência aos pacientes, transmitem suas experiências aos técnicos moçambicanos. Envolvidos 35 anos, as duas partes falam de enormes ganhos na experiência profissional e no espaço sociocultural. Nós contribuímos com algumas especialidades. Hoy tenemos en el Hospital Central de Nampula 36 médicos cubanos, prestan atención en reanimación, en pediatría, ginecobstetricia, otorrino, medicina interna y anatomía patológica, radiología. Son las especialidades fundamentales que aquí prestan su atención. También recientemente se nos incorporó una especialista en oncología, dado que el cancro es muy frecuente en este hospital, además de un cirujano plástico que también presta sus labores aquí en el hospital. La cooperación médica cubana ofrece todos los especialistas en dependencia, las necesidades que tenga el hospital y que tenga el Ministerio de Salud Pública. Para o Hospital Central de Nampula, apesar do apoio prestado pelos médicos cubanos, continua a haver necessidades para o reforço do pessoal médico em serviço naquela unidade hospitalar. O contributo que eles trazem, evidentemente, é que, por um lado, há especialidades que nós não temos e que esses fazem parte desses médicos especialistas dessas áreas. Mas, por outro lado, nós sabemos que o número de médicos que temos no país é muito pouco. E esse, sendo um hospital de referência, nós necessitamos, de facto, colocar médicos de várias especialidades em que no nosso país ainda temos dificuldade. E eles dão um contributo muito grande porque conseguem dar resposta a essas patologias desse fórum em que nós não temos especialistas nacionais. Razão pela qual nós, nesse momento, a Brigada Médica Cubana que temos tem um total de 46 médicos de diferentes especialidades. Especialidades essas que em vários anos nós não tínhamos. E que nesse momento estamos a falar de angiologia, estamos a falar de endocrinologia, estamos a falar de otorrino, estamos a falar de cirurgias gerais, cirurgia maxilofacial. Então, essas especialidades cada vez mais estão sendo introduzidas a nível do hospital para dar assistência a toda a população da Zona Norte. Estamos a falar da província de Nampula, que é a mais populosa, estamos a falar da província de Niassa e estamos a falar também da província de Cabo Delgado. Então, o impacto da
dessas brigadas, dessa cooperação é extremamente importante, porque consegue cobrir aquelas especialidades que nós não somos capazes de cobrir. Não, esse número de pessoal sempre é necessário reforçar, porque estamos a falar em margem mais ou menos 13 milhões de habitantes que estão na zona norte. E ao termos dessa população, o número de médicos que nós temos é insuficiente. Atualmente, o Hospital Central de Nampula conta com mais de 100 médicos entre moçambicanos e estrangeiros que garantem assistência aos pacientes que dão entrada naquela unidade sanitária. Em Moçambique, 452 mulheres morrem em cada 100 mil nascimentos como resultado de complicações da gravidez. A falta de acesso aos cuidados de saúde sexual, reprodutiva e casamentos prematuros são os principais fatores que contribuem para a elevada taxa de mortalidade materno-infantil. Portanto, creio que não é desta vez que vamos significar com esta nota. As bancadas da Frelimo e do MDM, tanto na Assembleia Autárquica de Nampula, acusam o Executivo, liderado por Paulo Vanhale, de falta de cultura de diálogo, de inclusão política e social, incluindo o desvio de fundos do erário público. Bem, vamos sim, tanto recuar para outras notas, instantes. Dissemos que em Moçambique 452 mulheres morrem em cada 100 mil nascimentos como resultado de complicações da gravidez. A falta de acesso aos cuidados de saúde sexual reprodutiva e casamentos prematuros são os principais fatores que contribuem para a elevada taxa de mortalidade materno-infantil. O Fundo das Nações Unidas para a População divulgou em Maputo um relatório anual sobre a situação da população mundial. O mesmo refere que as mulheres são um grupo mais vulnerável e não exercem os seus direitos relativos à saúde sexual e reprodutiva, sobretudo em contextos de crise humanitárias. A representante do órgão disse que o aspecto cultural influencia nos casamentos prematuros e só com a educação é que pode mudar o cenário. Simplesmente um acesso à educação e um acesso aos serviços, porque a educação serve a mudar as atitudes e os conhecimentos. O acesso aos serviços é importante porque ter informação não é suficiente para mudar o comportamento de gente. No caso de Moçambique, não obstante os avanços feitos ao longo dos 25 anos da promoção de serviços de saúde sexual e reprodutiva, ainda há muito a ser feito, pois, segundo os dados do último censo, a taxa de mortalidade materna e de casamentos prematuros ainda são elevadas. A realização de campanhas de vacinação e imunização que o país tem vindo a levar a cabo, e com esta ação registramos aquilo que é a redução da mortalidade infantil. Comparando aquilo que são os dados estatísticos de 2007 e 2017, em 2007 tínhamos 93,7 mortos por 1000 nascimentos e em 2017 registramos 67,3 mortos por 1000 nascimentos. Associado a estes progressos está também a mortalidade materna, que reduziu em termos de óbitos. Os números já foram aqui apresentados. De referir que este relatório anual fez uma retrospectiva dos principais marcos e realizações do caminho global para o acesso universal à saúde e direitos sexuais desde 1969, ou seja, dos últimos 55 anos. As da Frelimo e do MDM na Assembleia Autárquica de Nampula acusam o Executivo, liderado por Paulo Vanhale, de falta de cultura de diálogo, de inclusão política e social, incluindo o desvio de fundos do erário público. As queixas dos partidos que se opõem a Renamo no poder desde fevereiro do ano em curso são fundamentadas pela alegada acumulação de lixo em diferentes pontos da urbe, da degradação acentuada de vias de acesso, dos atrasos salariais dos funcionários, entre outras irregularidades. Na cerimónia de abertura da quinta sessão do órgão deliberativo que teve lugar nesta sexta-feira, o MDM acusou o Conselho Autárquico de incumprimento de planos de atividade e orçamentais. Nós surpreendemos com o partido Renamo
que após ter sido votada nas eleições autárquicas, principalmente nas autarquias da província de Nampula, tem vindo a praticar uma gestão danosa, marcada em práticas de atos administrativos ofensivos aos direitos dos agentes do Estado, tratando-os de forma discriminatória em função de pertença ou não a Renamo, humilhando a qualquer que entenderem dentro os que não pertencem ao seu partido. Assistimos necessidade que, dentre as pessoas melhor posicionadas, em menos de 12 anos estão a construir prédios, a fundar empresas privadas, ao mesmo tempo que a receita que em tempo do MDM era de cerca de 60 milhões, hoje não se arrecada o mínimo para pagar salários, fazendo com que os mesmos sejam pagos em momentos irregulares. Aliás, com os titulares autárquicos da Renamo, nenhum expediente é despachado em tempo útil. A Frelimo partilha da mesma ideia, chegando mesmo a afirmar que a gestão da Renamo está a ser marcada por infrações inaceitáveis. A proliferação do lixo continua a acentuar-se nos bairros da urbe, dando espaço às doenças endêmicas no município. As vias de acesso estão repletas de buracos e crateras e a época chuvosa chegou, daí que continuaremos a ouvir justificativos que nada se faz no período chuvoso. Tristemente, alguém aprova e saúda o mau desempenho do Conselho Autárquico. Com a retirada desordenada dos vendedores na bateria Nampula, seu devido acompanhamento e enquadramento dos mercados existentes na autarquia, acentuou-se o comércio informal, completamente desordenado, expandiu-se em todos os passeios e avenidas, até nas ruas e avenidas, pericando assim não só a vida dos próprios vendedores, como também dos autarcas e a população em geral. Este cenário retirou completamente a beleza que a nossa bela cidade ostentara, uma clara demonstração de não só de falta de gestão, mas também de falta de ambição de ver boas coisas e falta de urbanidade e gosto. O que falta para a edilidade remover o cenário escandaloso deste tipo de negócio nos passeios e avenidas, senhor presidente? O executivo não quis pronunciar sobre a matéria, remetendo o comentário ao seu partido que classifica Paulo Varral, um dos melhores dirigentes da época. Nampula, capital do Norte, professor Paulo Varral, o qual há dias foi condecorado como o melhor gestor da coisa pública. Parabéns, senhor presidente. Felicitamos desde já a edilidade pela entrega total que tem vindo a desencadear trabalhos de modo a manter a postura da nossa cidade. A título de exemplo, a eliminação do espelho em Pavara, Volco, mercado da padaria Nampula, e a retirada dos vendedores nas pernas da estrada do mercado Guaresta. Excelências, vimos desta quinta sessão ordinária e a última do ano, numa altura em que temos visto um regime a tudo fazer para evitar o sinistro das muralhas em que se abriga. Mas informamos que os sentimentos do povo moçambicano junto Proclin são intensos, avassaladores, repletos de revelações, cada uma mais surpreendente que a outra. No meio da sua tondura, como um pastorador na iminência da sua recaída, o regime vem se superando em criatividade e em despiste, distraindo o povo do essencial com insuportáveis histórias moçambulescas.
A quinta sessão da Assembleia Autárquica de Nampula, a última do ano, apreciou, dentre vários pontos, a proposta de plano de atividade e orçamento para o ano de 2020. O plano concentra-se em 9 linhas estratégicas, tendentes a uma gestão autárquica mais responsável. A previsão de receitas globais para o ano 2020 é de mais de 591 milhões de meticais, o correspondente a um crescimento na ordem de 8,4% em relação a 2019. As receitas próprias poderão rondar 269 milhões contra 156 milhões de meticais do ano em curso. Ora bem, fizemos a edição da noite do Jornal da RAC TV, continuação de uma noite feliz. Hoje é sábado, fique bem, boa noite, assalamu alaikum. Vemo-nos numa próxima oportunidade, inshallah.